Podemos? Boa noite a todos, boa noite, Anderson. Eu queria que você fizesse uma análise dessa partida em que o Ceará acabou saindo na frente, né? O Sport conseguiu ainda diminuir um pouco essa vantagem. Nos minutos finais aí do segundo tempo, ainda poderia ter ampliado, né? Igualado o placar, mas aí toda a pressão da arbitragem, né? Essa questão dos cartões também, como é que você leva esse resultado para casa? O Sport acaba perdendo a invencibilidade. A questão da invencibilidade a gente sabe que um dia ia acontecer, né? Calhou de ser hoje um jogo que eu acho que a gente merecia um resultado diferente, mas parabenizar o Ceará aí pela eficiência, foi extremamente eficiente no jogo, né? Nós criamos muitas oportunidades, acho que a postura do time foi boa, assim, jogando fora de casa, buscando um resultado a todo instante, o jogo inteiro, mas faz parte, a gente não tem que ficar lamentando nada, preparar agora para o próximo confronto, verificar o que pode ser melhor. Eu acho que a gente tira coisas boas mesmo na derrota e coisas que precisam ser melhoradas. Mas no jogo o que ficou muito marcado para mim foi a eficiência do Ceará, que quando criou as oportunidades conseguiu fazer o gol e infelizmente a gente não teve a mesma eficiência. Boa noite, Anderson. Boa noite. Eu queria que você fizesse uma análise sobre a questão da arbitragem, porque teve um momento ali no jogo que eu vi você falando sobre não tá tendo jogo desde que teve uma substituição. E assim, como foi esse final, porque o Sport teve essa pressão, tentando, como a Raíssa falou, igualar, mas... A questão toda, assim, expulsou um jogador deles. A partir do momento que expulsou um jogador deles, não teve jogo mais. Infelizmente, não teve jogo, né? Aí é difícil verificar o que é. A gente só queria jogar, mas a gente não teve condição de jogar. O jogo parou completamente, assim, cara. Né? Ali eles só tem que esperar, aguardar, porque infelizmente não tem mais jogo. O jogo é todo picotado, qualquer situação cai, some bola. O futebol brasileiro continua com as mesmas coisas. Não estou falando que eu sempre falo assim, a gente precisa valorizar o final de jogo e tal, mas precisa jogar, cara, continua jogando. Aí a gente não joga, não tem jogo, né? O árbitro permitiu que isso acontecesse dessa forma. Sinceramente, eu preferia até que não tivesse expulsado o jogador, porque aí talvez tivesse mais jogo, né? Mas, felizmente, né, isso é a nossa realidade, a gente não tem que ficar aqui lamentando ou dando desculpa, né? O resultado está aí, o Ceará venceu o jogo, parabéns para eles. E agora nós vamos aí nos prepararmos para o próximo confronto. Anderson, boa noite. Boa noite. Prazer rever você. Eu vi a sua coletiva pós-jogo, após o jogo contra o Náutico. Você falava da sequência de jogos da equipe do Sport, né? Muitos jogos em sequência. E era natural também que o Sport sentisse um pouco. Até acho, e eu queria ouvir também a você, que o Sport aguentou muito bem, foi muito bem, dominou o Ceará boa parte do primeiro tempo. Acredito que fez um jogo superior. Queria que você falasse sobre esse desempenho do Sport e pensando nessa perspectiva. O time jogou bem, infelizmente não conseguiu o resultado. Cara, acho que a questão do futebol é apaixonante por isso, entendeu? É claro que o nosso objetivo sempre é jogar bem e vencer. Hoje eu acho que a gente fez uma boa partida e não vencemos, mas acho que a postura do time fora de casa foi boa, assim, em termos de pegar o jogo, controlar e criar situações. O que eu avalio muito são situações de gols criadas. Acho que nós criamos muito, assim, e vamos parabenizar o Richard, que é um baita de um goleiro, um menino muito do bem, que fez um baita jogo hoje. Ele foi muito determinante aí para o resultado da partida também. Então, a gente sabia, são 4 confrontos fora de casa, o do Náutico em Recife, mas foi nos aflitos. A gente sabia que era um momento bem difícil para a gente, assim, porque era muito pouco tempo, né? 10 dias, 4 jogos fora de casa, então você imagina, né? A gente quase que não ficou no CT, quase não tivemos nenhum tipo de treinamento específico para jogo nenhum. Foi mais a questão de recuperação, mas isso faz parte, a gente não tem que ficar lamentando. Acho que, independente dessa situação, dessa sequência, uma coisa que ficou marcada para mim foi que o time competiu, o time buscou o resultado, correu muito, né, mostrou toda a determinação, o desejo de vencer os jogos. Eu acho que isso é muito importante para a nossa equipe. Beleza? Um abraço, gente.